Síndrome de Asperger, um leve grau do autismo. Muitas pessoas que apresentam a síndrome são consideradas estranhas para os padrões típicos de comportamento. Têm dificuldade em se comunicar, de entender o que o outro pensa. Mas a síndrome de Asperger, que é mais comum do que muita gente imagina, também revela um lado fascinante do ser humano. Manda um beijo lá pra Globo News. Manda ali um beijo pra Globo News, ó. Aqui. Um beijo, Globo News. Em sessões e na rua, ela parava, ela lia começou a ler tudo do nada. Você está num carro, ela lê um outdoor. Você está na primeira sessão de análise, digamos assim, de avaliação. Um dia não deu perto. Ela bateu de olho com um cartaz e leu tudo que estava naquele cartaz naquela sala. Então ela começou a ter uma série de dons de ler aos 3 anos e meio. Aos 4 anos ela já estava escrevendo com letras de madeira, com letras de borracha, já estava seguindo por esse rumo. Aos 4 anos e meio ela já começou a dominar a informática. Quer dizer, vários talentos, talento para matemática, tinha talentos musicais, que hoje em dia não tem muito, matemática. Quer dizer, eu passei a lidar com ela como uma criança normal, ralhar nos momentos certos, mas tem certas horas que você tem que ceder. Luísa, mas por que você gosta de futebol, hein? Porque é melhor do que ficar brincando de boneca. Jura? E você assiste, assim, aos jogos, sempre que tem? Eu assisto sempre que tenho tempo. Fluminense, né? E também que seja o Fluminense jogando, né? É. Mas você é daquelas que ficam assim assistindo e falando, faz isso, faz aquilo. Eu não fico gritando, não, que nem já me fica gritando quando faz gol. Pois Fico falando honestamente. Passei por fases complicadas de agressividade, 5, 6 anos de idade, que as escolas não conseguiam lidar muito bem com ela. Então você fica num vai e volta de escola, num troca-troca, o tempo inteiro, né? Aí entrei com ela numa escola especial, que infelizmente ela acabou regredindo. Porque as escolas especiais têm uma tendência a misturar muitas síndromes. E algumas são completamente compatíveis com outras. Olha quantas bandeiras, Eu hein? tô dividido em regiões. É. Você falou que gostava da bandeira da Itália, né? É. Cadê a bandeira da Itália? Tá aqui acho que tá na parte europeia. Olha, tá aqui, já achou. Você gosta do Rio, Luísa? De um ponto sim, porque é lindo, e de outro não, por causa da violência. Ah, é? Outra característica são as manias, né? E você citou as manias agora. Como é que você fez, então, para quebrar também algumas manias? Tem algumas que eu nunca consegui quebrar. Nem vou conseguir. Ela, por exemplo, a mania por leitura, a mania por comprar revista. Então, pequena, passava numa banca de jornal, se eu não comprasse uma revista, era um surto ali no meio da rua. Era mico, total. Então, eu comprava. Você vai cedendo. Determinadas coisas você tem que ceder. Pelo menos é positivo, né? Positivo. Novela, todas as fofocas de novela, todas as revistas de novela. Então, ela tinha mania de jornal de domingo, mas ela já começava a me pedir no sábado. Então, a minha cabeça já não aguentava mais. Comecei a ceder e comprar no sábado. E cheguei a comprar acho que 20 e poucas revistas por mês. Então, eu comecei a criar rotinas. Eu já entendi que eles entendem tudo, todas as regras, se você colocar elas de forma visual. A questão do papel do facilitador, porque a criança não entende 3 ordens seguidas dadas oralmente. Mas se você especificar isso visualmente, ela vai entender muito mais rápido. Então eu passei a colocar cartazetes no meu banheiro, no quarto, com regrinhas básicas de higiene, de tudo. E funcionou? Até hoje ainda tem algumas falhas, mas eu tenho que respeitar o time dela. Quando é que você percebeu que essas características eram da síndrome de Asperger? No caso, com relação à síndrome de Asperger, eu só vim a perceber agora aos 10 anos de idade. Eu só veio a fechar esse diagnóstico aos 10 anos de idade. Ela recebeu 2 laudos quando ela tinha 2 anos e meio de idade, de psicose infantil e em seguida de autismo.
Eu comecei a perceber quando ela não estava começando a falar. Era uma criança que demorou a falar e que era muito agitada, não prestava atenção em nada. Ela não se fixava em nenhuma atividade por mais de 30 segundos. Ela era 360 graus, ligada em tudo e ao mesmo tempo ligada em nada. Então, mas foi um bebê super tranquilo, aquele famoso bebê que toda mãe pediu a Deus. Bebê que não reclama se está com fome, se está com xixi, se está com sede. Bebê fantástico, entendeu? Só depois de muita pesquisa que eu fui entender algumas características dela de bebê que já tinham a ver com a síndrome. Por exemplo, ela era um bebê que não dormia no colo, você podia ficar horas ninando e nada acontecia, continuava acordada. Mas era só você colocar ela lá no cantinho dela que ela apagava, entendeu? Então, aos poucos, eu fui percebendo algumas dificuldades dela de concentração, da fala, procurando um médico. Não, dá mais um tempo, isso é normal. E nisso foi prorrogando até os 2 anos e meio. E aí, só aos 10 anos, ela continuou, passou por várias avaliações. A primeira delas, da própria pediatra, foi checar três segmentos, que era a audição, a tomografia e eletro. Assim, audição perfeita, tomografia perfeita, o eletro até hoje ela nunca conseguiu fazer. Que é um remédio que é dado para ela dormir, que ela recusa, não aceita, passa mal e até hoje ela nunca conseguiu fazer um eletro na vida. Além de uma impressionante capacidade de memorização e armazenamento de informações visuais, outras características importantes da síndrome de Asperger são dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma faixa etária, dificuldade para manter uma comunicação, um diálogo, responde de maneira sucinta a uma pergunta, tendência à repetição de assuntos e dificuldade de olhar no olho da outra pessoa. Ela está tão centralizada na repetição e nos interesses mais repetitivos que ela muitas vezes tem dificuldade com os aspectos mais fluidos da vida social, quer dizer, de entender uma brincadeira. Será que aquilo que a pessoa falou, ela estava sendo irônico ou ela realmente quis dizer aquilo? Né? Então começa a aparecer uma pessoa muito ingênua. Se alguém faz uma brincadeira, ela não entende se aquela é uma brincadeira que tem um fundo de maldade ou se a pessoa de fato está querendo ajudá-la, por exemplo. Então é uma pessoa muito ingênua e que essa ingenuidade dificulta muito a vida social. Quando é um adolescente, as características mudam um pouquinho de contorno. A essência é a mesma, mas pode ter dificuldade para arrumar um namorado ou para entrar nos assuntos da mesma faixa etária. Então, se é uma menina e as outras meninas já estão interessadas em menino, em paquerar, de repente ela está num grupo e não vai entender se o menino está olhando para ela querendo namorar ou ficar, ou se não está querendo. Quer dizer, todas as sutilezas da vida social, ela tem dificuldade. E muitas vezes, por causa disso, é uma pessoa muito literal, muito verdadeira. Ela pode receber um presente, olhar para o presente e dizer assim, não gostei, obrigado, porque ela é tão verdadeira que ela não tem as sutilezas sociais que a gente tem, de imaginar que o outro vai ficar magoado se a gente disser que o presente não é do agrado, ou de quando a gente vai se expor ou falar alguma coisa, a gente está preocupado com a opinião dos outros, o que os outros vão achar do que a gente está dizendo, e a pessoa com Asperger falta esse tipo de leitura e se comporta como uma pessoa metódica, mas sozinha e ingênua. Eu me lembro que na minha adolescência eu tive muita dificuldade, né? Eu sofria muito, assim, por não conseguir conquistar tantos amigos, assim, conforme a maioria das pessoas, né? E se relacionar bem, entendeu? Então, aquilo ali não era uma coisa de não querer tentar. Eu tentava sempre, entendeu? Até tentava não ser eu mesmo, né? A minha tendência era sempre ficar caladão na minha, entendeu? Eu sempre gostava disso, de solidão, né? Então, para mim, isso aí para mim era o ideal, entendeu? Então eu buscava sempre sair dessa rotina. Então, mas era uma tentativa porque para as outras pessoas era fácil, para mim era muito difícil. Celso é pai de Everton, que tem síndrome de Asperger.
Durante o tratamento, percebeu que também apresentava características parecidas com a do filho. Celso descobriu que tem o perfil de uma pessoa com síndrome de Asperger. A família tem um papel central fundamental, né? Quando a família recebe esse tipo de diagnóstico, ela é a figura central do tratamento. Você pode ter ótimos terapeutas, pessoas para darem todo o suporte para a família e para a pessoa, mas quem vai estar na linha de frente, no dia a dia com aquela pessoa que tem Asperger é a própria família. Então, a família funciona como um tradutor de tudo da vida daquela pessoa. Então, se você está numa festa e você está vendo que o teu filho está puxando um papo com uma criança sobre dinossauro e a criança está querendo subir e descer do escorrega, você é a pessoa que vai puxar o teu filho para o cantinho e vai falar assim, filho, olha a cara dele, vê se ele está com a expressão de quem está gostando. Ele está olhando para você ou ele está se mexendo, ele está querendo sair. Percebe que ele não está querendo mais esse assunto? Vamos mudar o assunto? Tenta brincar agora um pouco do que ele está puxando. Quer dizer, a família é a pessoa que vai, aos poucos, capacitando essa pessoa para ter esse tipo de leitura, apontando para a expressão facial do outro, apontando para o que o outro pode estar pensando ou querendo, apontando para quando a pessoa faz uma piada e todos do ambiente estão rindo, mesmo que você diz para o teu filho, quer dizer, mesmo que você não entendeu a piada que foi contada, na hora faz um risinho e quando chegar em casa me conta, eu vou te ajudar a entender o que ele quis dizer. Quer dizer, a família é a pessoa central para que essa criança ou esse adolescente consiga, aos poucos, ir entendendo o que norteia a vida social das pessoas que não têm essas características. E isso envolve um aprendizado, a pessoa pode aprender. Você tem no mundo todo Asperger adultos, até bem-sucedidos profissionalmente, que contam essa trajetória de ir aprendendo. Se tiver capacidade e sorte de casar com alguém que faça esse papel, isso é um aprendizado que continua para a vida. Alguns pais se sentem meio perdidos, né? Quando descobrem que o filho apresenta a síndrome de Asperger. No caso de vocês, o que vocês desenvolveram, assim, no convívio com o Everton? O que vocês desenvolveram para educá-lo? A partir desse momento a gente percebeu assim, que ele poderia ter a síndrome, mas ele não seria diferente. Seria tratado igualmente a todos. Se tivesse que brigar, a gente brigaria. Porque ele entendia tudo, na época ele não falava, mas ele entendia tudo que a gente falava. E repetia, ele sabia o que a gente estava falando. E até mesmo para impor regras, porque o limite, a gente ficou nesse ponto também, até que ponto a gente pode cobrar dele, né? Então aí eu falei assim, não, se falou que é normal, aí eu conversando com a doutora, ela falou, não, cobre normal como trata os outros. Se tiver que chamar atenção, então a gente chamava também. Não colocava ele como numa redoma. Entendeu? Porque até mesmo assim, por exemplo, assim, o contato maior de brincadeiras é com ela, né? Então, na brincadeira, então tem certa hora que a implicância dele com ela e ela implica com ele. Aí, às vezes, então implicando. Aí, até certo limite eu deixo. Porque ele vai encontrar pessoas lá fora que vão implicar com ele e muitas vezes aí fala, mas você está defendendo. Não, eu ensino ele a se defender. Entendeu? Você vai lá, fala com ela que não pode acontecer isso. Então, às vezes, eu chamo a atenção dela, mas para ele perceber por que eu estou chamando a atenção. E o que dizem os últimos estudos sobre a melhora na qualidade de vida das pessoas com Asperger? Tem muitos trabalhos mostrando o quanto esse percentual vem aumentando em termos de inclusão de trabalho, de casamentos até, provavelmente por múltiplos motivos. Primeiro, porque o diagnóstico é feito mais precoce, a intervenção mais precoce ajuda. Segundo, porque uma vez que você conheça as sutilezas dos casos mais leves, você consegue auxiliar aquela pessoa a entender as dificuldades dela e isso muitas vezes previne outros problemas a rebote. Se você pega alguém com Asperger que entende as suas peculiaridades, muitas vezes ele vai ficar menos ansioso, ele vai se sentir menos diferente e com menos propensão à depressão, por exemplo, porque ele vai entender as peculiaridades que ele tem e se ajudar e procurar maneiras de se ajudar. Todo mundo se envolveu, todo mundo se uniu para sair viver em função dele, a ensinar aquilo que ele tinha dificuldade. Porque ele não tinha dificuldade em aprender em sala de aula, em estudar, a ler, isso a gente não teve. Então, a dificuldade dele era conviver socialmente. Né? E é saber que existe limite para tudo, né? Então, essa foi
isso ensinou a gente, quer dizer, a nos unir. Então, nada mais gostoso quando chega do trabalho, que ele chega e fala, mamãe, eu te amo muito, mamãe. Então, isso é compensador. Não vão me achar nunca mais. Pessoas normais perdem pessoas autistas o tempo todo. É mesmo a gente vai assim comprar um táxi pra você. Recebi aumento na universidade, sabia? 34 centavos a hora. Não é? 48 é interessante, porque quando você soma 4 com 8, você tem 12. E aí, se você inverter o 4 e 8, você tem 84. E se você diminuir 48, você chega a 36 e todos eles são múltiplos exatos de 12. E o 36 é interessante porque se você somar 3 e 6 dá 9, mas se você inverter, você vai ter o número 63, que menos 36 dá 27, e todos eles são múltiplos exatos de 9. Muitas vezes com 12, 13, 14 anos de idade, a gente começa a perguntar, eu tenho alguma coisa de diferente, o que é? E quando você diz o que é, muitas vezes é um grande alívio. É um alívio porque essas dificuldades no transcorrer da infância ficam mal entendidas. Será que eu sou menos inteligente?